Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a gravar o restante das atividades, tá certo? Então, preste bem atenção, porque essas atividades vão ser feitas por vocês através dessa correção, mas eu preciso depois passar um visto nos cadernos. Aqueles que não são meus alunos, preste atenção, porque você precisa ainda verificar o que você ainda não aprendeu, tá certo? Então, se a gente observar esse número nessa questão 7, deixa eu tirar esse negocinho aqui, esse contador aqui. Ele vai mostrar uma tabela de classes e ordens, né, como você está vendo. E esse número aqui todinho, nós lemos 9.842.067. E aí, na primeira questão, ele diz assim, se você trocar a posição dos algarismos 8 e 7. Aqui o algarismo está na centena e o 7 está nas unidades, né? O número aumenta ou diminui? Ora, se eu trocar esse daqui por esse, gente, claro que o número vai fazer o quê? Vai diminuir, certo? Olha só, para transformar, né, tem-se, então, isso daqui vira menos 100.000. É ou não é? Se eu trocar esse 7 para as centenas, ele vira 9.742.068. Então, ele vai mudar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Logo, o número diminui quantas unidades? Olha o que ele faz aqui. Ele diminui por 100.000, que dá 9.742,67. Ele ainda não colocou o 8 aqui. Se eu colocar mais uma unidade, vai ficar 9.742.068. Logo, o número diminui quantas unidades, gente? 99.999. Então, o número diminuiu 99.999 unidades. Na letra B, se você trocar de posição, lembra como a posição é importante. Então, a posição do número diz a quantidade que ele é. Então, você não pode achar que você trocando os números, você vai ter um número igual. Não vai ter. Ou não vai ter igual, ou vai ter maior ou menor. Vai depender das circunstâncias. Se você trocar de posição os algarismos 2 e 0, vamos olhar ali na tabelinha onde está o 2 e onde está o 0. O 2 está aqui, o 0 está aqui, certo? Se eu mudar aqui esse 0 e esse 2, o que vai acontecer? Olha só. Se eu transformar 9.842.067 em 9.840.267, continua diminuindo, gente. Olha só. Ele diminui 2.000 unidades, certo? Fica 9.840.067. E desse número ainda acrescento 200, beleza? Beleza, mas eu diminui muito mais. Eu diminui 2.000 unidades. Logo, o número diminuiu 1.800 unidades. Então, o número diminuiu 1.800. Dois algarismos foram trocados de posição. E o número obtido ficou 4.995 unidades maior. Que algarismos são esses? Preste atenção. Nessa situação aqui, ele até arredondou, certo? Ele colocou 5.000. Para que fique mais fácil, ele colocou 9.842.067 mais 5.000, que deu 9.847.067. E ele só diminuiu 5, que era para não ter que fazer direto, entendeu? Ele não quis fazer direto. Isso daqui. E aí ele deu 9.847.062. Assim, transformou-se nesse número. Logo, os algarismos 2 e 7 foram trocados de posição. Preste atenção aqui, ó. O 2 aqui veio para cá e o 7 para cá. Então, os algarismos que ele falou aqui foram o 2 e o 7. Olha que interessante. É uma questão que talvez muitos errariam numa prova, porque não queria pensar. Na realidade é essa. Você não queria pensar, você queria ir logo no direto. Então, algumas coisas vão acontecer para que você faça os cálculos. Não acho que você fazendo as coisas direto vai fazer. Claro, vai ter algumas coisas que algumas pessoas vão ter facilidades, mas a maioria não.
A maioria vão querer fazer logo essas posições, porque ele pergunta aqui, ó. A pergunta não era saber qual era o número. A pergunta é qual é a posição. Quais algarismos são esses? Então, os algarismos que foram trocados foram o 2 e o 7. Ok? Se você não entendeu, dá uma voltinha aí. Retoma que dá tudo certo. Nessa 8, ele diz assim, completa o quadro numérico. A gente já fez lá nas primeiras atividades do livro normal do SAS. Só que ele diz assim, ó, complete o quadro numérico com os números faltantes e em seguida responda os itens. Então, se nós prestarmos atenção nesse primeiro aqui, ele está crescendo de 1000 em 1000. Ele foi para 82.374, 85.000, 86.000, não mudou 374, em nenhum momento. Ele mudou só uma unidade de milhar. Preste atenção. Então, eu vou colocando aqui, você vai colocando aí, de 1000 em 1000, não vai mudando nada. A não ser quando chegar aqui em 90.000, você vai para 91.000, mas os 374 fica na mesma. Porque ele não mudou as unidades, ele mudou a milhar. Porque os algarismos de classes das unidades simples não se alteram? Porque a sequência aumenta de 1000 em 1000. Então, essas de 1000 em 1000 são as classes da unidade de milhar. Porque o algarismo da ordem das dezenas de milhares se modificou a partir de um determinado momento. Porque quando acrescenta 1000 unidades, há um número cuja unidade de milhar teve que transformar. Saiu de 89.734, teve que ir para 90.000. Não tem condições. Então, esse é o jeito que você vai dizer. Porque foram acrescentadas 1000 unidades. Há um número cuja unidade de milhar era 9. Então, teve que transformar. Indique os números da sequência a seguir que estão fora do padrão. Olha só esse daqui. Esse daqui fez 291.000, ele foi para 301.000. Eu já prestei atenção que isso daqui aumentou o quê? Aumentou quantas? Diga aí. Ele aumentou a sequência de 1000. Certo? Ele aumentou. Só que ele aumentou 1001. Quer dizer, 1000 não, 10.000. 10.000, olha só. 91.013 para 301.000. Então, aumentou 10.000. E também aumentou a unidadezinha. Saiu de 13 para 14, 14 para 15. Então, ele está aumentando aí 10.001 em 10.001. Não pode esquecer esse 1. Não é 100, gente. É uma unidade só. Preste atenção. Nessa sequência, olha só. Esse 321.000, que aumentou aí, 10.000, né, e tal. Olha o que ele fez. Ele aumentou de uma forma, o quê? Correta, incorreta, como foi? Olha só. Vamos aqui embaixo. Na letra A, não circule agora. Preste atenção. Os números aumentam de 10.000 em 1 em 10.000 em 1. Qual seria a sequência correta aqui? Então, ele fez toda a sequência, gente, aqui embaixo, ó. A preguiça não deixou que ele fizesse. Talvez vocês colocassem aí somente os números, somente 4 números, que estava errado. Mas ele pede para que você escreva a sequência correta. Então, isso numa prova, se você botar só os 4 números aí, eu ia botar errado. Por quê? Porque ele pediu para escrever. A questão pede para você escrever a sequência correta inteira. Então, 291.013, 391.013, 114, 311.015, deveria ser para 321.016. Não mudou. Pode prestar atenção aqui que ele tá com o mesmo númerozinho, 15. Ah, é mesmo, né? É. E aí, 331.017, 341.018, e ele no 100 por cargas de água, ele fez o quê? 29, era para ser 19. 351.019, 361.060, 362.021. Por que tá errado, professora? Por que tá errado? Porque devia ser
372.021. Olha só. 371.021. Não, 372, tá? 361. Ele ainda errou mais ainda. Aí, vamos lá. Faz a sequência. Então, essa daqui tá errada. Qual é a sequência de 420 mil que tá errada? Vamos pular, senão a gente perde muito tempo. 321.025, ele tinha que ser 321.026. Ele não mudou a unidade de milhar. E aí você faz a sequência. Preste atenção na pergunta. Senão vocês iriam colocar ali embaixo somente os 4 números. Eu tenho certeza que alguns que fizeram antes fizeram errado. Pega a tua borracha aí, apaga e faz a sequência direitinho, tá? E aí na número 12, número 10, na página 12, componham os números a seguir. Muita gente chegou perto de mim, não entendeu essa questão, que veio também nos exercícios do livro normal, do SAAS, do livro que a gente trabalha em sala. Gente, eu tô falando de 9 centenas, 9 vezes 100, 900. Duas dezenas, 26 unidades. Então, juntando isso tudo dá 926. Se você não entende unidade, dezena, centena, sendo ele de milhar e de milhões, você não vai fazer isso daqui. Você vai errar, vai acrescentar zero onde não tem, vai colocar zero onde não tem. Por exemplo, esse aqui é um número que muita gente vai botar 38. E não é 38, eu tô falando de 3 centenas. 3 vezes 100, então dá 308 unidades. 8.501.000, 5 centenas e 1 unidade. Gente, não esqueça, nós estamos falando o primeiro algarismo que tem aqui está nas unidades de milhões. Então, 8 milhões, ponto 00, ponto 501. Falando de unidades. 5 centenas e 1 unidade. 6 dezenas de milhar. 6 dezenas de milhar, 6 vezes 10 mil. Então, são 60 mil. 704, porque 7 centenas, 7 vezes 100, mais 4 unidades. Então, 60.704. Uma coisinha, uma pegadinha para você aí, que você poderia botar muito bem 6.704. Que aconteceria demais isso. Decomposição de números. Decomposição de números não é nada mais nada menos do que você separar as unidades, as classes, né, que o número compõe. Então, olha só, ele dá até um exemplo, que era para você não errar. Uma prova não viria isso, não vem exemplo nas nossas provas. Então, eu não vou te dar de graça isso. Nós não vamos te dar. Mas na hora que falar a palavra decompor, você já sabe que é isso aqui. Pelo menos a mais simples, ele não deu nenhuma estratégia. Então, vai ser 10.000, mais 3.000, mais 100, mais 20 e mais 5. Eu não sei o que acontece na cabeça do povo, que muitas vezes bota o 25 junto. Por quê, né? Eu não sei. Se a gente tá decompondo todas as unidades aí, tem aquela unidade final também. 6.000 mais 100 mais 7. 31.000, 30.000, 1.000 mais 200 mais 8. E essa daí, 9.136, 9.100 mais 30 mais 100, mais 6. Adoro esse tipo de questão porque a gente não precisa nós não precisamos de cálculos, mas a gente precisa prestar atenção. A tabela a seguir apresenta a estimativa da população da região norte, realizada pelo IBGE e publicada em 2020. Então, Rondônia aí, ó, 1.796.460 habitantes. Acre, 894.470 habitantes. Amazonas, 4.207.714 habitantes. Roraima, 631.181 habitantes. Pará, 8.690.745. Amapá, 861.773. Tocantins, 1.590.248. De acordo com as informações da tabela, escreva o que se pede. Então, na letra A diz assim: escreva por extenso o número que representa a população do estado mais populoso da região norte. Quem é mais populoso aqui? Amazonas, né? É? Não, é Pará. Olha só. Pará, Amazonas tem 4 milhões, o Pará tem 8 milhões. Então, nós vamos escrever 8 milhões, 6
junto centos, que a gente ainda vê muita gente escrevendo errado, botar o 6 separado dos centos, não sei porquê, e 90.700, não é 700, como eu já vi também, e 45, ponto. Início da frase letra maiúscula, ponto final. Escreva por extenso o número que representa a população do estado menos populoso. Então, menos populoso aí é o que tem o quê? 631.181 habitantes, que no caso é o estado de Roraima, tá? É o estado de Roraima. 6 juntos os centros e 31.181. Vamos para outra página que ainda dá a continuação desse daqui. E aí vem algumas atividadezinhas, algumas questões, só que agora é para você fazer uma continha. E essa daqui tá pegando muita gente, porque as pessoas não estão sabendo diminuir. A realidade é essa. Quantos habitantes o estado mais populoso da região norte tem a mais que o estado menos populoso? Então, você vai fazer uma conta de subtrair. Ah, professora, eu não lembro. Então, você vai procurar aí vídeos que lhe ensinem a diminuir. Principalmente aquela parte de pedir emprestado, a dezena anterior. Então, ele diz assim, 5 menos 1, 4. Aí chegou 4. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu vou pedir emprestado ao meu número que está do lado. E aí, esse número 7 vai se transformar em um 6. E o 4 vai se transformar em um 14. 14 menos 8. 6. Por isso que tem esse 6 aí. Aquele 7 se transformou em um 6. 6 menos 1, 5. 0 menos 1. Não existe isso, gente. 0, eu tenho nada. Aí fico sem menos R$1. Se eu não tinha nada, eu tenho que pedir emprestado a alguém. Só que eu sou tão... eu tenho tanta vontade, tanta ambição que eu peço do lado 1. Não, eu peço 10. 10 menos 1, 9. Aquele 8 ali aquele 9 vai se transformar em um 8. 8 menos 3, 5. 6 menos 6, nada. E 8 eu baixo. Então, o número vai ser 8.059.564. Preste atenção, gente. Tem muitas e muitas pessoas que estão perdidas nisso daí. Perdidas. E se você não fizer uns exercícios de cálculo, de diminuir, de subtrair, você vai ter sérios problemas aqui pra frente. Parar, aí vamos fazer a questão contextualizada. Muitos não estão fazendo a questão contextualizada porque estavam acostumados a colocar o de onde vinha, ou nunca mais tinha feito nada, ou nunca mais a professora tinha pego no seu livro, mas a contextualização deve ser feita. O Pará tem 8.059.564 habitantes a mais que Roraima. Não botar ele tem a mais, tem que especificar aí. Escreva os nomes dos estados da região que tem menos de 1 milhão de habitantes. Então, você volta lá na tabela e vê quem é que tem menos de 1 milhão. Acre, Roraima e Amapá. Então, você escreve aqui. Todo mundo com inicial com letra maiúscula, separado por vírgula aqui, ponto. Quantos habitantes o estado do Amapá tem a menos que o estado do Acre? Aí você vai lá. Olha, se tem a menos, gente, eu vou ter que fazer outra conta de subtração. Já começa com 0 aqui, a galera já começa a se tremer. Não tem nada demais. Você pede emprestado um algarismo e fica 10 menos 3, 7. Ali virou um 6, então eu vou ter que pedir emprestado de novo, certo? E assim sucessivamente. Então, aí o Amapá tem 32.697 habitantes a menos que o Acre. Você não prestar atenção nisso. Você precisa urgentemente trabalhar mais a questão de subtração. Preste atenção. Se a professora Bia aumentar 100.000 em 100.000, número que representa a população do estado do Amazonas, que número ela vai encontrar? Não vale fazer conta por escrito, porque o que ela quer ver se você consegue mudar só um algarismo. Eita, gente, foi aqui.
Só um algarismo, olha só. Qual é o estado? Amazonas. Ele aumentou só quanto? 100 mil. Eu só troco aqui, ó. Esse 2 por um 3. Ela vai encontrar o número 4 milhões, em vez de... Ela não aumentou 100. 307.714. Escreva o que se pede. O maior número composto por 3 ordens. Cara, eu tive muita gente que errou, que botou 100, que botou, sei lá, qualquer coisa, menos isso. Gente, o número composto por 3 ordens é um número que tem 3 algarismos. Se eu quero saber o maior, eu vou botar 999. Tem como ser maior do que isso? Não. Tem como ser menor? Não, não pode ser um 8. Um 999 não era um número maior do que 998? Então, o que está acontecendo, né? O maior número é composto por 5 ordens. Então, são 5 algarismos. 5. Então, eu vou botar 999.999. O maior número é composto por 8 ordens. 99.999.999. Não vejo nada demais aqui. Nada. Aí ele diz assim. Aqui também é uma questão muito boa. Registre utilizando apenas algarismos, as escritas abreviadas a seguir. O que eu falei? Que tudo que tivesse antes da vírgula era representado por essa palavrinha aqui. Então, e o resto a gente bota zero. Completa com zero. 2.600. 711 milhões. E 2 quer dizer que é 200 mil. Eu tenho que preencher todas as casas para que esse número vire 1 milhão, certo? Esse número vire as unidades em milhões, lá as classes de milhões. Então, 35.200. Se fosse milhões aqui o nomezinho, aí eu ia ter que colocar mais 3 zeros. Como é só 1.000, 35.200. E 22 bilhões. 22 bilhões. Você vai escrever 22 bilhões. Primeira classe aqui das unidades, a segunda das unidades de milhar, a terceira das unidades de milhões e a quarta dos bilhões. Aí ele supõe que uma calculadora tenha 2 teclas AD, que adiciona 200 mil, ao número, e AP, essas duas aqui, ó, essas duas laranjinhas aqui, que muitas pessoas vivem a vida inteira e não sabem para que servem essas teclinhas. Que adiciona 200 mil ao número. E a P, que apaga os algarismos das unidades. Se uma pessoa escrever 9.992 e apertar 999, perdão, e apertar em sequência AD, AP, AD e AP, que número aparecerá? Olha só. Ele te dá uma sugestão de cálculo, tá? Se eu adicionar P, eu boto mais 200 mil, né? Então vai ficar 209.999, que no caso fica 20.999. Aí eu coloco de novo, porque ele diminuiu, ele colocou, diminuiu e colocou. Então você tem que fazer essa sequência aqui, que é uma estratégia. Então o número vai ser 22.099. Todo final da nossa atividade, do nosso exercício no capítulo, ele vai ter um desafio. Muita gente vai errar? Vai, mas faça. Você vai acrescentar nos seus estudos aí uma melhor parte. Essa ficou a segunda parte do nosso capítulo 2, certo? Então eu quero que vocês façam essa atividade e deixem o livro lá na estantezinha para que em algum momento nós possamos pegar e fazer o visto. Não aceitamos nenhuma questão errada ou incompleta. Então essa atividade vai voltar para você fazer. Para você vir aqui no vídeo e refazer, ok? Estamos combinados assim? Espero que você tenha gostado. Próximo capítulo em breve vai ter a primeira parte e a segunda parte, provavelmente. Alguns capítulos vão ter até 3 partes. Então preste bem atenção nas nossas postagens e um bom dia aí de estudos. Beijos e até mais. Não esqueça, este livro tem que ser feito com lápis grafite, tá? Beijo.